A graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Graças a Deus por mais uma quinta-feira à noite. Glória a Deus por mais esse culto de ensino, em que Deus ele tem uma palavra para você nessa noite, amém? Desde já queria agradecer a sua presença por estarmos entrando em sua residência nesse momento, em sua casa ou no seu trabalho, onde quer que você nesse momento esteja, cultuando ao Senhor, porque o culto nós não fazemos apenas no templo, mas os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, amém? Então nesse momento também queremos agradecer também a parte dos irmãos que estão fazendo a técnica, aqui junto conosco. E a cada dia a gente tem tentado desenvolver de uma forma que esse culto chegue da melhor forma possível até a sua casa. Encontramos algumas barreiras durante algum tempo, mas de acordo com o que o tempo está passando, nós estamos tentando de alguma forma a minimizar essa situação, por conta da internet, às vezes um problema da internet, às vezes um problema de um software, mas a gente está tentando de alguma forma aperfeiçoar cada vez mais. Não tem nenhum YouTube aqui dentro da igreja, não tem nenhum irmão que trabalhe nessa área, mas graças a Deus, Deus tem capacitado os irmãos, cada irmão que tem trabalhado com afinco nesse trabalho, e tem levado a palavra do Senhor até você, até os seus familiares. E queremos também pedir a sua contribuição, que você possa também contribuir junto conosco. Aqui embaixo, aqui no YouTube, você vai ter um botãozinho para você se inscrever. Então, se você puder, convide as pessoas para estar inscrevendo aqui no nosso canal. Também está clicando aí no sininho das notificações também, para você receber as notificações, as atualizações. Todo culto que tiver lá vai chegar para você essa notificação. Amém? E também, se você puder dar um like também, para a gente também é muito bom. Se você puder dar o like também, é muito bom para nós. Amém? Então, você também pode ser nosso parceiro, levando esse vídeo, levando este culto até aquelas pessoas que estão precisando nesse momento. Porque nós vivemos num momento que não está sendo fácil para nenhum de nós. É um momento difícil, um momento de pandemia, como você sabe. Então, que você também possa levar ou divulgar esse culto para aquelas pessoas que você conhece nas redes sociais. Você pode evangelizar essas pessoas através da rede social com esses vídeos que estão sendo gravados aqui diretamente do templo. Amém? Então, nesse momento, eu queria que você, aí onde você está mesmo, sentado, ou se você estiver em pé, onde quer que você esteja nesse momento, que você curve a sua cabeça e vamos orar. Colocar diante do Senhor este culto, que assim Deus tem preparado para mim e para você nessa noite, amém? Pai, no nome santo de Jesus, queremos te agradecer, meu Pai. Te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito, Senhor Deus, em nossas vidas. Por tudo quanto o Senhor tem feito em nossa família, pelos livramentos, por tudo quanto o Senhor tem provido para as nossas casas, pelo alimento, pelas libertações que o Senhor tem dado aos teus filhos, pelas curas das enfermidades que o Senhor tem provido. Senhor Deus, também queremos colocar diante de Ti, nesse momento, todas as pessoas que estão enfermas, meu Pai, nesse momento. Que o Senhor possa ir ao encontro dessas pessoas, aonde quer que elas estejam nesse momento, e trazer uma cura, Senhor Deus, não só física, meu Pai, mas também espiritual. Que nesse momento, Senhor Deus, esse culto seja totalmente dedicado ao Senhor. Que esse culto seja totalmente direcionado para a glória e louvor do Teu santo e eterno nome. Então toma, Deus, a direção desse trabalho, que o Teu Espírito possa ter liberdade aqui para operar conforme a Tua vontade. E que cada palavra, que cada louvor que vai ser ministrado aqui nesse lugar, nessa noite, meu Pai, possa subir como um cheiro suave às Tuas narinas, meu Pai, e possa alcançar até o Teu trono, e assim possa trazer um aroma suave às Tuas narinas, ó Deus. E que tudo que vai acontecer aqui possa ser para o Teu agrado e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém? Então nesse momento, amados, queremos que você abra a palavra do Senhor no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 6. E a palavra do Senhor diz assim:
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Então, amados, nesse momento que a gente está passando um momento de dificuldade, tem um hino que o pastor Ivan ele gostava muito de cantar, que era Rompendo em Fé. É um hino que a gente, quando louva ele, a gente já lembra do pastor Ivan, porque era um hino que ele gostava muito de louvar, era o hino Rompendo em Fé. E nesse momento a gente precisa exercitar a nossa fé, a gente precisa colocar em prática a nossa fé, porque como a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então se você está querendo agradar a Deus de alguma forma, querendo agradar a Deus de alguma forma, de algum jeito, então você pode agradar a Deus nesse momento, é usando a sua fé. Porque se você, no momento que você começa a utilizar a sua fé, isso vai começar a agradar o coração de Deus. De forma, meus amados, que a palavra diz que é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe. É nesse momento em que a gente tem que alicerçar a fé no Senhor Jesus. Porque eu sei que tem algumas pessoas que nesse momento estão nos seus lares, estão cabisbaixos, estão tristes, estão desesperados pelas situações que está passando nesse momento. Mas é nesse momento, amados, que devemos exercitar e colocar em prática a nossa fé. Que é muito bom nós subirmos ao templo, adorar o Senhor, ouvirmos a palavra do Senhor. Mas é nesse momento que a gente deve utilizar da palavra do Senhor para exercitar a nossa fé e colocar ela em prática. Não apenas como ouvintes, mas devemos colocar essa palavra em prática. Amém? Então nesse momento, eu quero já convidar a irmã Miriam, que ela vai estar louvando na presença do Senhor nesta noite. E queria que você se desligasse das pessoas que estão aí do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Quer quem esteja do seu lado aí, se você estiver sozinho, melhor ainda. Mas que você possa saber que nesse momento, Deus ele está te vendo e Deus ele quer escutar o louvor que sai do seu coração. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com todos. É uma alegria estarmos aqui para juntos adorarmos ao Senhor, embora fisicamente distantes, mas unidos em um só Espírito. E esse mesmo Espírito que habita em nós, gerando em nós salvação, transformação, libertação, Ele também intercede junto ao Pai em nosso favor. Este mesmo Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas. Assim como diz em Romanos 8:26, da mesma maneira, também o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia, louve ao Senhor. Adore-o. Tu és santo, Senhor. Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Vem, Espírito Santo, entra em cada lar, em cada vida nesse momento, Senhor, e preenche, Pai, todo o vazio da alma. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem
interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Intercede. Ora em nosso favor ao Pai. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Santo é o Teu nome, Senhor. Se o teu coração está ferido, clame. Clame, clame ao Pai. Independente das circunstâncias, Deus, Ele nos convida ao adorar, a confiarmos nele, a glorificar o seu santo nome. Assim como está escrito em 1 Pedro 1,6, que diz: portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por um pouco de tempo, ainda tenhais que ser afligido por toda espécie de provações. Retenhamos, pois, firme a nossa confiança e a nossa fé no nosso Deus. Porque Ele havia dito em sua palavra que nós sofreríamos aflições. Mas tenha bom ânimo, porque Ele venceu e nós também venceremos. Deus não mudou, Ele é o mesmo. Deus é Deus. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Tu és o mesmo ontem e hoje. Serás eternamente. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for,
Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Aleluia! Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, aleluia. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Oh, aleluia. Independente das circunstâncias, Deus, Ele não muda e não mudará. Ele continua sendo o mesmo Deus. Deus é Deus na minha vida, na sua vida, na sua família, na minha família, diante das circunstâncias adversas. Ele é Deus. Aleluia. Glória seja dada ao teu santo nome, Senhor. Agradecemos, Pai, por esta oportunidade maravilhosa de estarmos em tua casa, louvando o teu santo nome. Aleluia. Então, amados, nesse momento, queremos chegar ao momento missionário. Você, nesse momento, você pode ser um missionário. Tiago, como é que eu posso ser um missionário nesse momento? Você pode, nesse momento agora, passar um zap aí para uma pessoa que ainda dá tempo. Daqui a pouco nós vamos ter a palavra, o estudo da palavra. Ainda dá tempo de você passar um zap para essa pessoa e mandar o link aí bem rapidinho para ela, para que ela possa nos acompanhar esse vídeo nesse momento. Amém? Então, nesse momento, nós vamos estar com o momento missionário. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus queridos irmãos aí da Igreja de Deus de Campina Grande. Gostaria de compartilhar com os irmãos um pouquinho aqui sobre o CTM, o nosso Centro de Treinamento Missionário, o braço educativo da nossa AM Brasil. Aqui nós estamos ainda com alguns alunos, né, na verdade bastante, de que não puderam voltar para os seus países, devido a essa crise do Covid-19, essa pandemia. Então, nós estamos aqui ainda fazendo um programa de aulas, continuamos nisso, apesar das dificuldades, né? Que nós não temos recursos para que os alunos ficassem aqui por tanto tempo mais, mas mesmo assim nós temos visto a mão de Deus abençoando, guardando a vida de todos eles que ficaram aqui presos praticamente sem poder retornar, e também os outros demais estudantes que não puderam voltar para não puderam ir para suas práticas.
Então, nesse momento, nos encontramos aqui todos, né, nessa quarentena, aqui no CTM, mas agradecidos a Deus pela oportunidade de viver esse momento, crendo, confiando, esperando em Deus em todos os sentidos, no sentido de que Deus abençoe a vida desses estudantes nesse tempo, que o Senhor continue provendo para as nossas necessidades, tanto nesse aspecto, né, dos alunos aqui presentes, como também dos aluguéis que nos ajudavam financeiramente, guardando a vida de todos eles que ficaram aqui presos praticamente sem poder retornar, e também os outros demais estudantes que não puderam voltar não puderam ir para suas práticas. Então, nesse momento, nos encontramos aqui todos, né, nessa quarentena, aqui no CTM, mas agradecidos a Deus pela oportunidade de viver esse momento, crendo, confiando, esperando em Deus em todos os sentidos, no sentido de que Deus abençoe a vida desses estudantes nesse tempo, que o Senhor continue provendo para as nossas necessidades, tanto nesse aspecto, né, dos alunos aqui presentes, como também dos aluguéis que nos ajudavam financeiramente, que agora não estão podendo pagar. Mas a gente crê que Deus é o provedor, e eu quero contar com as suas orações, por favor, primeiramente pela saúde física e emocional desses estudantes estrangeiros que continuam aqui, e também dos brasileiros, pedir oração para que Deus continue nos provendo de uma forma milagrosa para pagar todas as contas que nos caem cada mês, e que também nessa situação nós possamos também glorificar o nome dele e realmente aprender realmente do trabalho missionário, não só a questão do confinamento, mas também a questão da dependência de Deus, que é um fator super importante para a nossa caminhada com Deus. Que Deus os abençoe e fique na paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Como é bom fazer a obra do Senhor. Como é bom estar na presença do Senhor. Como assim a irmã Miriam cantou. Apesar de tudo, se Deus ele fizer, Deus ele é Deus. Se ele não fizer também, ele continua sendo Deus. E tem que ser nesse propósito nós seguimos esse caminho. Porque quantas vezes Israel assim, ele foi destruído, foi escravizado. E mesmo no meio, quando as pessoas pensavam que era um fim, era apenas ali um começo. Quando a gente está pensando que tudo vai se acabar, que o mundo está de cabeça para baixo, existe um propósito. Porque, meu amado, nessa vida nós vamos ter que lutar muito. E é normal isso, essa luta é normal. Se você nesse momento você está cabisbaixo, você já está no chão, se você já não consegue mais se levantar, que você possa olhar para o alto, e é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro ele vem do Senhor Jesus, amém? Então nesse momento também queremos agradecer por essa primeira parte, por tudo quanto foi feito aqui nesse lugar. E queremos agora convidar o nosso evangelista Estevão, que ele vai estar trazendo essa palavra. Antes de Estevão estar trazendo essa palavra, nós vamos orar. Nós vamos orar nesse momento, você vai curvar a sua cabeça nesse momento. E vamos pedir que Deus ele possa usar esse irmão de uma forma tremenda. Amém? Que Deus ele possa falar ao seu coração, que Deus possa falar ao coração do seu familiar, de todo mundo que agora nesse momento está conosco aqui. Amém? Pai, nesse momento queremos te agradecer por tudo quanto foi feito nessa primeira parte, meu Pai, o qual nós assim lemos a tua palavra, nós assim, meu Pai, te adoramos, nós bendizemos o teu santo nome, meu Pai, mas que nesse momento, no nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar, Senhor Deus, aquele que está perdido nesse momento, que o Senhor possa, meu Pai, nesse momento, abrir o coração desse que está nos ouvindo, meu Pai, nesse momento, e também abrir, Senhor Deus, a audição dele, para que essa palavra que assim o Senhor tem preparado nessa noite para ele, possa descer até o coração dele, meu Pai, e assim criar raízes, meu Pai, e daí, Senhor Deus, dar frutos, meu Pai, e frutos para o teu reino, meu Pai. Desde já queremos te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito até aqui, e ainda o que o Senhor ainda irá fazer, no nome santo de Jesus. Amém, amados?
Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos concede de por mais uma vez estarmos aqui e fazermos uso e menção da sua palavra para a edificação do seu povo. Eu gostaria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 6, no versículo de número 45 em diante. Jesus anda por cima do mar, é a epígrafe do texto que diz: e logo obrigou os discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, e vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Amém? Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça nesse momento, que possamos estar orando neste momento eterno. Nós somos gratos ao Senhor por esta oportunidade. Neste momento eu te peço a iluminação do Teu Espírito sobre as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos compreender a revelação da Tua Santa Palavra. Eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo, traga cativa toda a mente à obediência de Cristo, que o Senhor fale conosco nessa noite de forma clara, de forma concisa, de forma objetiva. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Meus amados irmãos, o texto em apreço é uma narrativa muito importante acerca do ministério de Cristo em um dos momentos em que ele está com seus discípulos. O texto é muito conhecido nos evangelhos e muito pertinente para a época em que nós estamos vivendo. O texto diz em sua epígrafe: Jesus anda por cima do mar. Veja que logo no capítulo 6, no versículo de número 45 precisamente, o texto diz que e logo obrigou os seus discípulos a subirem para o barco e passarem adiante para o outro lado, até Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Jesus está em pleno exercício do seu ministério. Jesus está viajando por cidades e cidades, anunciando as boas novas do reino de Deus. Ele está curando os enfermos, os paralíticos, os coxos, os cegos, os surdos. Ele está expelindo os demônios. Ele está ensinando as pessoas acerca do Evangelho. Ou seja, Jesus está em plena atividade do seu ministério. E o texto nos diz que ele está se deslocando para um outro lugar, mas ele ordena que os seus discípulos entrem no barco, passem para a outra margem até Betsaida, enquanto ele despede a multidão que estava o seguindo. Era comum que a multidão se amontoasse ao seu redor para ouvir os seus ensinamentos. Em todo o ministério de Cristo, em todos os relatos do qual nós temos nos evangelhos, nós sempre vamos ver uma grande multidão que está sempre ao redor de Cristo. Jesus acabara de multiplicar os pães, os peixes. Jesus acabara de alimentar uma grande multidão, mas após esse grande milagre, Jesus está dando
continuidade ao seu ministério e ao propósito ao qual ele havia de seguir. Portanto, Marcos está nos informando que ele obriga os seus discípulos a entrarem naquele barco. Jesus não os convida, Jesus obriga-os, Jesus dá uma ordem: entrem no barco e passem para a outra margem, passem para o outro lado, adiante, até Betsaida, enquanto eu vou estar despedindo aquela grande multidão que não está mais faminta, que foram todos saciados, a sua fome foi saciada, presenciaram aquele milagre extraordinário realizado pelas mãos do grande mestre, do grande Jesus, que ali multiplicou os pães e os peixes. O texto continua dizendo: e tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Isso é um daqueles textos que nos revela aqui um momento em que Jesus está se retirando para orar. Jesus, mesmo sendo divino, mesmo sendo Deus, reservava-se por inúmeras vezes para falar com o Pai, nos montes, nos desertos, no jardim do Getsêmani, como sempre costumava ir naquele jardim, de forma isolada, sozinho, falava com Deus. O texto nos informa que neste momento, por mais uma vez, ele está indo ao monte para orar, enquanto os seus discípulos estão entrando naquele barco para atravessarem aquela margem e irem até a Betsaida. Mas veja, o texto nos diz agora neste momento, no versículo de número 47, e sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Jesus está em terra, no monte, enquanto o barco está no meio do mar. Agora veja o que diz o texto no versículo de número 8. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Aquele trajeto parecia muito tranquilo. Ninguém imaginaria que no meio daquele percurso aconteceria algo que poderia os impedir de chegar até aquela margem. Não passaria pela mente de ninguém que naquela noite, no meio daquela noite fria e sombria, uma tempestade poderia se levantar e tentar impedir a chegada deles até a outra margem. Veja que o texto está dizendo que Jesus estava em terra e visualizou os discípulos remando, mas eles estavam fadigados, eles já estavam cansados de remar, porque o vento lhes era contrário. Conforme o vento soprava, as águas se avolumavam, fazendo aquele barco que não tinha nenhum tipo de segurança, e muito menos aqueles que estavam dentro do barco não tinham nenhum aparato que poderia lhes proteger de tal eventualidade. Eles estão correndo perigo. Ora, imagine o que se passa no meio daquela noite, no meio daquele mar, na mente daquelas pessoas que estão dentro daquele barco. Tudo que eles esperavam era morte. Tudo que eles esperavam era um naufragar no meio daquela tempestade. Mas tem um detalhe que nós precisamos atentar. É esse que está no versículo de número 48, que diz: e vendo-o, ou Jesus está vendo eles fadigando-se a remar. Jesus está contemplando, Jesus está visualizando. À medida que Jesus está em terra, Jesus não tirou os olhos deles, Jesus está os assistindo, Jesus está os contemplando no mesmo momento em que eles estão enfrentando aquela tempestade. Os olhos de Jesus não se desviaram deles. O texto diz que Jesus foi para o monte orar, mas em nenhum momento o Senhor Jesus tirou os olhos dos seus discípulos. Os seus olhos estavam fitos neles. Jesus estava vendo no momento em que eles estavam
enfrentando aquela grande tempestade e que já estavam cansados, que já estavam fadigados, porque conforme eles remavam e remavam, o vento lhes era contrário, eles estavam completamente fatigados. Mas Jesus está vendo. Eu quero que você atente para isso. Jesus estava enxergando eles. Jesus estava vendo quando eles estavam remando ali, não tinham mais forças, e o que eles se imaginavam naquele momento era justamente isso, que aquele barco ele poderia naufragar. O medo, o pavor, o temor tomava conta naquele momento, pois eles não imaginariam, eles foram pegos de surpresa, eles foram surpreendidos por aquela tempestade. Escute esta palavra: quantas vezes nós somos surpreendidos por tempestades que vêm e balançam o barco da nossa vida para um lado e para o outro, e nós ficamos desesperados, nós pensamos que vamos naufragar, nós ficamos com medo, nós ficamos com pavor, nós olhamos para um lado, nós olhamos para o outro e não conseguimos enxergar o socorro. Esses discípulos se encontravam nessa situação, e inúmeras vezes na nossa existência é da mesma forma. Às vezes nós somos surpreendidos por notícias más que acabam tirando o chão dos nossos pés, ou quem nunca recebeu um telefonema, ou quem nunca pegou em suas mãos um exame com um diagnóstico dizendo que você está acometido de uma enfermidade. Só basta apenas uma ligação para dizer que a porta fechou, para dizer que você não tem mais chances. Só basta uma notícia para a nossa vida virar de ponta cabeça, e essas coisas acontecem quando nós menos esperamos. Nós somos completamente surpreendidos pelas tempestades que sobrevêm sobre as nossas vidas. Ou alguém imaginava que tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento iria acontecer? Simplesmente nós fomos pegos de surpresa, e o mundo foi sacudido por toda essa pandemia, a economia abalada, famílias estão perdendo seus entes queridos, e nós temos visto todo esse caos instaurado em todo o mundo. O mundo foi sacudido, o mundo foi abalado, todo o planeta Terra foi surpreendido por este mal. Mas escute, a Bíblia está dizendo que Jesus estava os vendo da mesma forma que Ele está nos vendo neste momento, da mesma maneira em que Ele está nos assistindo nas nossas dores, nas nossas lutas, nos nossos desertos, nas tempestades que sobrevêm sobre a nossa vida, quando nós estamos remando, às vezes fracos, às vezes abatido, cansado, mas a Bíblia diz que Ele está nos vendo. Ele está vendo você neste momento, Ele está me vendo, Ele está lhe assistindo. Os olhos do Senhor estão sobre mim e estão sobre você, meu amado irmão. Em nenhum momento você deixou de ser visto pelo Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas, tudo está nas suas rédeas, tudo está em suas mãos. Ele está vendo tudo, Ele está contemplando tudo. Ele contempla o teu sofrimento, Ele contempla o teu choro, Ele contempla a sua dor. Ele estava vendo, Ele estava assistindo. Quantas vezes as pessoas que estão ao seu lado não conseguem ver? Quantas vezes os seus familiares não conseguem enxergar? O mundo está desmoronando, mas as pessoas não conseguem ver o que você está passando. Elas não conseguem enxergar as lutas e os sofrimentos que você tem enfrentado. Saiba nessa noite que Jesus está vendo e que Jesus está contemplando o que se passa em sua vida. O texto continua no versículo de número 49. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Veja que eles estavam tão perto de Jesus. A todo momento, a presença, a afeição de Jesus não lhes era estranha.
Eles estavam sempre ao lado de Jesus e a fisionomia dele não era estranha para eles. Mas o texto está dizendo agora que quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Jesus, quando viu o sofrimento deles, Jesus, quando viu a luta deles, e viu que eles não estavam tendo sucesso, o texto diz que Jesus foi andando sobre as águas, tentando passar sobre eles. Jesus foi ao encontro deles, entenda, Jesus não apenas estava assistindo eles, mas Jesus foi em direção deles para os socorrer. Jesus dirigiu-se até eles, segundo o texto no versículo 8, e queria passar adiante deles, porque Jesus não é só aquele que contempla, Jesus não é aquele que apenas vê, que assiste, mas é aquele que se move, é aquele que se identifica, é aquele que age, é aquele que toma providência, é aquele que vai até o encontro deles para resolver aquela situação. O meu Jesus e o teu Jesus não apenas nos vê, não apenas nos assiste, mas ele vai em nossa direção para nos socorrer. E como disseram, muitas pessoas não conseguem enxergar o mal que você está vivendo. Muitas pessoas, até quando sabem que você está passando por uma situação delicada e que você está enfrentando uma provação na sua vida, preferem se distanciar, preferem ir embora, não querem estar ao seu lado, não te dão a mão, não te dão o ombro, não querem chorar com você, simplesmente vão embora. Jesus é diferente. Jesus foi ao encontro deles. Jesus estava em terra. Jesus de maneira nenhuma ignorou aquela situação. Jesus os viu e foi até eles para os socorrer. Mas quando Jesus vai, ele vai de uma forma diferente. Jesus vai andando sobre as águas, algo que não era comum de acontecer. Imagino que até o momento ninguém tinha visto algo parecido. E no meio daquela tempestade, eu gostaria que você pintasse esse quadro comigo. Imaginasse, no meio daquela noite, no meio daquela tempestade, um ser vem andando sobre as águas. O texto diz que eles olharam para ele e pensaram que era um fantasma. Pensavam que era um fantasma que estavam vindo. Eles estavam tão aterrorizados, eles estavam em pânico, eles estavam com tanto medo que eles não conseguiram enxergar que era o seu mestre que estava vindo os socorrer. Eles não conseguiram identificar que aquele ser que estava caminhando sobre as águas era o seu mestre e que eles não tinham os abandonado. Meus amados irmãos, às vezes a luta é tão grande, a tribulação é tão grande em nossas vidas que nós desconhecemos quem é Deus. Nós temos experiências com Deus, nós andamos com Deus, nós frequentamos a igreja, nós prestamos o nosso culto, nós lemos a palavra, nós oramos, mas existem momentos que são tão turbulentos em nossas vidas que às vezes a gente não consegue mais enxergar nada, não consegue mais identificar quem é o nosso Deus, quem é o nosso mestre, e que Ele é capaz de contornar qualquer que seja a situação. Eles estavam tão próximos dele, a sua fisionomia, eles não podiam desconhecê-la, mas o momento é tão delicado que agora eles não conseguem nem identificar que era Jesus que estava andando sobre as águas, e começaram a gritar apavorados, achando que era um fantasma. O versículo de número 50 vai dizer o seguinte: porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus os viu, Jesus caminha, se direciona até eles, andando sobre as águas. Eles ficam apavorados, aterrorizados, começam a gritar de tanto medo. Aí Jesus se aproxima deles e diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus, ao se aproximar deles, Jesus expressa as seguintes palavras: tende bom ânimo. A tempestade, ela não era apenas externa.
A tempestade não era só a tempestade que os olhos podiam ver. Existia uma grande tempestade dentro deles. Existia uma grande tempestade que estava colocando medo neles. O medo tomou conta daqueles homens. E tudo o que eles esperavam era a morte. Então Jesus ele vem naquele momento, Jesus se direciona até eles para acalmar duas tempestades. E a primeira tempestade que ele vai acalmar é justamente essa, a tempestade interna. É por isso que Jesus profere as seguintes palavras: tende bom ânimo, não temais, sou eu. Jesus vem acalmar a tempestade que está dentro daqueles homens. Todo o medo, todo o pavor, toda a angústia naquele momento estava caindo por terra, porque uma só palavra que Jesus estava proferindo naquele momento ia trazer paz em meio à tribulação. Uma só palavra que Jesus estava proferindo naquele momento ia colocar por terra toda a tempestade interna, toda a luta interior que eles estavam vivendo naquele momento estava caindo por terra justamente quando Jesus diz: não temas. E neste momento acredite, todas as tribulações que estão se passando na sua vida, aí dentro de você, que só você conhece, que ninguém mais sabe, só você e Deus, acredite nisso. Apenas uma palavra dele pode mudar tudo que está acontecendo dentro de você. Apenas uma palavra que ele proferir nessa noite, neste momento, alcançará a tua vida. A palavra dele, que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, ela pode adentrar dentro do teu interior e transformar tudo que é caos em bonança. Ele pode trazer paz em meio a essa guerra que está passando dentro da sua vida. Ele disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. No versículo de número 51, o evangelista continua narrando e diz o seguinte: e subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Veja o que o texto está dizendo. Que ele subiu para o barco. E no momento que ele entra naquele barco, o vento se aquieta. O vento se acalma. O que eu aprendo? Que a presença de Jesus no barco é suficiente para acalmar toda a tempestade que sobreveio sobre as nossas vidas. Jesus nesse momento ele não precisou proferir nenhuma palavra. Jesus nesse momento ele não precisou dar nenhuma ordem. Apenas a sua presença dentro daquele barco fez com que aquela tempestade se aquietasse. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que me ouve neste momento, que nos assiste, saiba de uma coisa: a presença de Jesus, ela é suficiente para acalmar toda a tempestade que sobrevém sobre a sua vida. A presença de Jesus, ela é suficiente para acalmar toda essa tempestade que nós estamos vivendo neste momento. O que nós precisamos neste momento, o que o mundo precisa neste momento, é tão somente da preciosa presença do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, em nossos lares, em nossas famílias, porque aonde a presença de Jesus chega, a tempestade tem que se aquietar. Aonde a presença do Senhor Jesus chega, a guerra tem que cessar. E nessa noite, receba esta palavra: a presença de Jesus está invadindo a sua vida, o seu ser, a sua casa, a sua família, e ela será suficiente bastante para acalmar toda e qualquer tempestade. O versículo de número 53 diz, 52, pois não tinham compreendido o milagre dos pães antes, e o seu coração estava endurecido. Russell Shedd vai dizer que as tempestades elas sobrevêm por causa de 3 motivos.
A primeira, por causa da desobediência. Nós temos um texto histórico no livro de Jonas que diz que por causa da desobediência de Jonas, de não atender a ordem de Deus para pregar aos ninivitas, ele acaba dentro de um navio, desobedecendo, fugindo, correndo de Deus. E o texto vai dizer que sobreveio uma grande tempestade. E Jonas acabou sendo jogado no mar e engolido por um peixe. A tempestade ela veio por causa da desobediência de Jonas. Ele ainda continua dizendo que as tempestades elas sobrevêm também por uma intervenção maligna. Nós temos uma narrativa também nos evangelhos que diz que Jesus estava com seus discípulos no barco e Jesus estava dormindo na popa do barco quando sobreveio uma tempestade. Os discípulos acordaram Jesus e a Bíblia vai dizer que Jesus repreendeu o vento e o mar. Ordenou ao vento e ao mar que eles se acalmassem. Mas o texto vai dizer que eles estavam a caminho de uma cidade que era chamada Gadara, onde havia um homem que estava possesso de demônios. Jesus estava juntamente com a sua comitiva indo à direção de Gadara para libertar aquele homem. E no meio do percurso, no meio do trajeto, uma intervenção diabólica queria pará-los, queria impedi-los de chegarem até a Gadara. Por isso se levanta aquela tempestade e Jesus ordena, Jesus repreende, esta é a palavra. Jesus repreende o vento e o mar naquele momento. Ele continua dizendo que as tempestades elas sobrevêm também por causa de um propósito divino. E temos o texto aqui como base para isso, porque no versículo de número 52, o texto diz que eles não tinham compreendido ainda o milagre dos pães. Ou seja, tudo aquilo aconteceu porque havia um propósito de Deus para as suas vidas, para que eles tivessem a melhor compreensão do milagre que Jesus acabara de fazer, multiplicando pães e peixes para aquela gente que estava faminta. Eu não sei qual foi a ordem, de que ordem é que veio a sobreviver essas tempestades em sua vida. Se por desobediência, se por uma ação maligna, ou simplesmente por um propósito divino de Deus. Eu preciso lhe dizer algo. Nós não podemos em nenhum momento achar que, mesmo que esses males sobrevêm sobre as nossas vidas, nós vamos ficar desamparados. Nós somos assistidos por Deus. Deus está nos vendo, Deus está nos contemplando, Ele está se movendo também em nosso favor para nos socorrer, para nos acudir. Ele ainda é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Ele vê, Ele se move e a sua presença é o suficiente para acalmar as tempestades que sobrevêm sobre as nossas vidas. Eu não sei qual é o tipo de tempestade que está se passando sobre a sua vida, ou que você ainda vai passar. Saiba de uma coisa: a presença de Jesus, ela é tudo em nossas vidas, e a sua presença no barco da nossa vida fará toda a diferença, porque Ele tem poder nos céus e na terra. Ele tem poder para dizer para o mar, para o vento, para a tempestade: acalma-te, aquieta-te. A sua presença é suficiente para colocar um basta em toda situação adversa que sobrevém sobre a sua vida. Eu gostaria de orar por você neste momento. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça onde você estiver, na sua casa, juntamente com a sua família, e orasse comigo nessa noite. Eterno, eu te peço no nome de Jesus a aplicação desta palavra na vida dos teus filhos, na vida daqueles que me ouvem neste momento. Aqueles que têm enfrentado grandes lutas, grandes provações, aqueles que porventura têm se achado fracos, têm tentado remar, mas estão fadigados. As lutas têm sido cruéis, as adversidades são inúmeras. São gigantes que se levantam a cada dia. São tempestades que parecem que vão nos tragar. Às vezes pensamos que vamos submergir em meio a toda essa tribulação que sobrevém sobre as nossas vidas. Mas neste momento eu te peço, faz-nos entender que o Senhor está conosco, que o Senhor é o nosso socorro.
Ó Deus, neste momento eu te peço que o Senhor venha trazer paz em meu caos. Que o Senhor venha trazer alívio àqueles que estão abatidos nesse momento. Aqueles que têm enfrentado grandes lutas e grandes provações, meu Deus. Eu creio piamente que o Senhor é o socorro bem presente. Neste momento, venha, Senhor, acalmar os corações que estão abatidos. No nome de Jesus eu te peço, venha socorrer aqueles que estão em perigo nessa noite. Sejam os seus parentes, os seus familiares, os seus amigos. Neste momento eu te peço, Senhor, venha, Senhor, com a tua intervenção neste momento, na vida daqueles que me ouvem. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço mais uma vez, e concede-nos graça para suportar toda e qualquer situação. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor Jesus aplique esta palavra ao seu coração. Que você possa aproveitar esses momentos em que você está em casa com a sua família e possa meditar mais na palavra de Deus. Possa se dedicar mais na oração. Como nós vimos nesse texto, Jesus era um homem de oração. Que possamos nos dedicar mais isso, à consagração. E que possamos sair mais fortalecidos, assim como esses discípulos saíram do meio dessa grande tempestade. Gostaria de fazer um convite muito especial a você. No próximo domingo, primeiro domingo do mês, às 18h30, nós estaremos realizando mais um culto de celebração, de adoração. E nesta oportunidade, nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Então você, juntamente com a sua família, você prepara o pão, prepara o vinho, porque nós vamos estar todos unidos em nossos lares, espalhados na cidade, celebrando a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então que Ele te conceda um final de semana abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém. Graça e paz a todos, é com muita alegria que estamos aqui saudando os irmãos e também com muita saudade de podermos estarmos juntos para louvar e agradecer o nome do Senhor, mas que em breve estaremos contemplando esse momento para a glória de Deus. Irmão, e aproveitando, eu queria deixar aqui uma mensagem que está escrita no livro de Isaías, no capítulo 26, versículo 4, que diz o seguinte: confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Então, irmãos, que a rocha em que possamos estar sendo firmados e fundamentados seja o nosso Senhor Jesus Cristo, não só hoje, mas como sempre. A todos uma boa noite e amém. Graça e paz, irmãos. Está tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos com muita saudade dos irmãos. Esperamos que tudo isso passe o mais breve possível, para que a gente possa dar aquele abraço gostoso em cada um de vocês, né? Graça e paz, meus irmãos, tudo na bênção. Que Deus venha abençoar cada um de vocês, né? Estamos com muita saudade e que nós viemos estar juntos quando passar essa quarentena. Eu queria deixar aqui uma meditação para os irmãos que se encontram em Salmos 96, que diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Que nós viemos estar louvando a Deus, mesmo nessa quarentena, né? Deus abençoe cada um. Deus abençoe. Tchau, fiquem na paz. Nesse momento eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações que fica logo aqui embaixo, também curtir esse vídeo e compartilhar ele nas suas redes sociais para que ele alcance mais pessoas. Até a próxima!